Torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Sport conseguiu uma importante vitória diante do Central, deslanchou no segundo tempo na Arena de Pernambuco e a vitória por 4-1 credencia o Sport à liderança da primeira fase do campeonato pernambucano. Depois de uma derrota na estreia da Copa do Nordeste e um intervalo curto de recuperação dos atletas de uma partida para outra, o Sport teve aí uma ótima atuação, principalmente na etapa final, para marcar 4 gols e vencer o Central, que é tido como uma das equipes intermediárias mais competitivas do campeonato pernambucano. A partir de agora a gente traz detalhes desta partida. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se, deixe o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Pois é, torcedor do Sport, o Leão precisava dar uma resposta depois da derrota diante do Bahia no final de semana na estreia da Copa do Nordeste. Houve até alguns rumores durante esta terça-feira de que a equipe rubro-negra viria a campo contra o Central com cheia de garotos, atletas do Sub-20, algumas peças do Sub-17, mas não passou de um rumor e Mariano Sosso atuou com jogadores que ou não estiveram à disposição no duelo diante do Bahia em Salvador, ou até mesmo foram reservas naquela ocasião, mesclando também com algumas das peças que começaram a partida na estreia da Copa do Nordeste. Rafael Thierry de volta à zaga, fazendo dupla com Renzo, Lucas Ramon na direita, poupando Pedro Lima, Rosales na esquerda, Ítalo por dentro, o Fabinho começando a partida como um dos titulares junto com o Fábio Matheus. Uma equipe que manteve a base, obviamente que com alterações pertinentes, levando em consideração o desgaste dos atletas. O Sport no primeiro tempo teve sim o domínio das ações do jogo, mas faltava converter as chances que foram criadas, em suma, bolas cruzadas à área, em gols, e acabou não tendo essa prontidão de logo abrir o marcador, mas não foi por falta de criação, de oportunidades. O Sport teve chances, a maneira Mariano Sosso de ser, em vários cruzamentos, muitos foram os escanteios cobrados, principalmente pelo lado direito, um dos lados do campo hoje mais acionado da equipe rubro-negra. O Sport perdeu chance com o Fabinho, perdeu chance com outros atletas que puderam ali cara a cara com o gol, abrir o marcador ainda na etapa inicial. As boas defesas também do goleiro Chapa, da equipe do Central, foram pelo menos 3 oportunidades que o goleiro da equipe da Patativa evitou com que o Sport pudesse abrir o placar. E o jogo foi basicamente dominado pelo rubro-negro no primeiro tempo. O Central teve aí algumas chances pontuais que obrigaram até o goleiro Kaique França ali por volta dos 20, 21 minutos da primeira etapa a praticar uma boa defesa, e um vacilo do zagueiro Rafael Thierry, um dos poucos que o Thierry deu ao longo do jogo. Voltou bem a defesa da equipe do Sport, fez falta no último domingo, mas no segundo tempo a equipe do Sport deslanchou. Com as modificações feitas pelo técnico Mariano Sosso, o Sport mostrou seu poderio do banco de reservas e colocou em campo peças que poderiam desequilibrar o confronto diante do Central, que não teria esse poderio técnico na reserva para o segundo tempo. E foi o que aconteceu, o Alan Ruiz numa noite esplendorosa, 3 assistências para os gols de Lucas Ramon, para o gol do Gustavo Coutinho, continua marcando o centroavante do Sport, e para Renzo, também um gol importante para o garoto rubro-negro, que na defesa vem ganhando boas oportunidades. E depois, antes mesmo dos 20 minutos da segunda etapa, Alan Ruiz já tinha colocado o Sport com 4 gols de vantagem. Foram 3 assistências e um gol marcados pelo argentino nesta partida. Só deixando claro para o torcedor do Sport que com Alan Ruiz bem fisicamente, com um jogador que ele se comprometendo com aquilo que a equipe quer e podendo desempenhar esse papel em campo sem nenhuma restrição, principalmente no lado físico, não é um jogador intenso, mas é um jogador de muita qualidade. Tecnicamente ele é indiscutível, e pode ajudar muito o Sport em determinadas situações
ao longo da Série B, da Copa do Nordeste e também do próprio Campeonato Pernambucano, além da disputa da Copa do Brasil. Então mostrou hoje muita qualidade e, logicamente, vendo, né, que existe uma concorrência no setor. O Sport joga muito com Pedro Vilhena, o Sport contratou Lucas Lima, o Sport tem adiantado nas mãos de Sosso Fábio Matheus, embora não possua as características, né, de um meia armador, mas Alan Ruiz, né, mostrando para que veio, 45 minutos em campo foram suficientes, né, para dar essa ampla vantagem no placar para a equipe do Sport. E a gente ainda faz algumas ressalvas em relação ao gol tomado do Sport diante da equipe do Central. Muito pelo fato do torcedor ainda bater na tecla que o Sport precise de um volante de contenção. A gente percebe que hoje, pelo esquema que Sosso coloca em campo já na temporada passada, né, embora tenha essa vitalidade, mas até por um deslocamento diferente em campo, Fabinho não é esse primeiro volante. Ítalo não possui essas características, embora para mim tenha sido um volante que na maioria das vezes tenha a qualidade no passe, né, para iniciar a jogada, mas não é o cara do combate. Lucas André longe disso, Fábio Matheus longe disso, Pedro Martins longe disso, muitas peças. O próprio Felipe, né, também é um outro jogador que joga um pouco mais avançado. Então tudo isso faz com que o Sport ainda tenha a necessidade desse volante de contenção, que para muitos pode ser, né, uma peça antiga, né, de um tabuleiro antigo do futebol, mas que para uma Série B de Campeonato Brasileiro, um cara de mais de força na marcação, pode ser interessante, pode ser útil, né, em algumas situações. Então a maneira como o Zé Arthur, né, o meio atacante da equipe do Central, teve liberdade para, no meio de 3 jogadores do Sport, conseguir chegar a um bom passe para o Júnior Pirambu marcar, né, o gol. Na verdade a finalização, né, acabou sendo dele, o Kaique defende, o Júnior Pirambu livre de marcação acaba anotando o gol do Central. Chamou a atenção, né, pela liberdade com a qual a equipe da Patativa teve para anotar o seu primeiro gol. Mas fora isso, né, foi um Sport sólido, foi um Sport que cresceu com a segunda etapa. As alterações fizeram muito bem a equipe rubro-negra e no final das contas foi segurar esse placar, né, segurar esse 4-1, que para o Sport e para o Campeonato Pernambucano já é um saldo interessante. O Sport já atinge o saldo de 9 gols e aguarda o desenrolar dos próximos jogos. Por que eu falo isso? Porque o Sport briga diretamente com o Retrô pela ponta da classificação do Campeonato Pernambucano. O Retrô tem uma derrota, o Sport também tem uma derrota que é para o próprio Retrô, e só no saldo de gols que o Sport pode, quem sabe, ultrapassar a equipe lá do Camaragibe, que ainda tem um jogo a menos contra o Santa e tem aí as suas partidas a serem feitas. Então é a única equipe hoje na primeira fase do Pernambucano que tem a possibilidade de tirar a primeira colocação do Sport. Então esse saldo construído no jogo de hoje, se o Sport quiser terminar com a primeira colocação, ele foi um resultado muito bom. E isso pode ser repetido até num futuro próximo, em uma partida, por exemplo, diante do Porto, já que o Sport duelará com a equipe lá de Caruaru, também na Arena de Pernambuco, um Porto que enfrenta muitas dificuldades no campeonato estadual. Mas bom para rodar o elenco, muita gente ganhou aí minutos nesse duelo diante da equipe do Central, né, que, como eu ressaltei no comecinho desse conteúdo, tida como uma das equipes intermediárias importantes do campeonato. Começou muito bem o estadual, vem aí num momento de turbulência muito por conta dos jogos que pegou pela frente. Pegou Náutico, pegou Retrô, agora pegou a equipe do Sport, né? Não foi uma sequência tão fácil e sentiu essa sequência. Tem tudo para, quem sabe, se recuperar nos últimos jogos da competição para garantir a sua vaga entre as equipes classificadas às quartas de final, né? Mas, de fato, essa sequência fez com que o Central também tivesse um choque de realidade do que de fato é o Campeonato Pernambucano, enfrentando as equipes consideradas favoritas ao título da competição. Agora o Sport foca na disputa da Copa do Nordeste. O Sport terá 2 partidas em sequência, e 2 partidas que para o torcedor do Sport são partidas consideradas de reabilitação. Não apenas pela derrota contra o Bahia, mas o Sport enfrentando o 13 na Arena de Pernambuco, com o apoio do seu torcedor, embora uma sexta-feira, né, de abertura de carnaval, né, o Sport vai dentro de casa tentar se impor, assim como foi no segundo tempo hoje, em busca de uma vitória.
E depois, na quarta de cinzas, o Sport enfrentando o Itabaiana lá em Sergipe. São 2 jogos acessíveis dentro das possibilidades de vitória do Sport dentro do Nordestão. Então, acredito que o pensamento é esse, né? Agora é virar a chave para a Copa do Nordeste, até porque a primeira impressão que ficou do jogo diante do Bahia poderia ter sido melhor, embora as dificuldades daquele confronto, e agora é tentar a recuperação diante desses 2 adversários, deixar o campeonato pernambucano um pouco de lado, até porque a situação do Sport está muito bem encaminhada, diga-se de passagem, no estadual, restando agora apenas 2 partidas aí a serem feitas no campeonato pernambucano. O Sport aí tem seu campeonato muito já resolvido, né, e com praticamente um pé e meio aí nas semifinais do torneio, né, a depender do desenrolar da rodada, mas acredito eu que o Sport tem tudo para garantir essa vaga, né, e agora é focar no Nordestão, até porque a estreia não foi positiva, né, pelo resultado, da maneira como se desencadeou a derrota para a equipe do Bahia e que poderia ter sido uma derrota bem mais elástica, e é pensar no Nordestão, pensar aí em pontos diante de equipes que o Sport, sem dúvida alguma, imaginou, vislumbrou ao longo, né, da temporada começar bem, né, e claro, né, já assumir ali posições de classificação também na Copa do Nordeste. Comenta à vontade, fala quem foi teu destaque da partida. Hoje tá fácil, o Alan Ruiz fez um grande jogo, Gustavo Coutinho marcando mais uma vez, Renzo aparecendo, Rafael Thierry de volta, as modificações feitas pelo técnico Mariano Sosso. Comenta à vontade, deixa a tua opinião no canal do Anderson Batista, vitória do Sport diante do Central, se inscreve, deixa o like e vem com a gente. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo todas as atualizações aqui para o nosso torcedor. Até mais!